Graça e paz para todos. Tem um texto que está em meu coração e eu quero compartilhar com vocês no capítulo 3 e o versículo 30 do livro do profeta Daniel. Que o seu dia seja maravilhoso, comece com dedicação à oração, à leitura das Sagradas Escrituras, porque é a palavra de Deus contida neste livro, a Bíblia Sagrada, a palavra que dá vida, a palavra que nos anima, que nos fortalece, que nos levanta para ficarmos de pé, sempre preparados para enfrentar o nosso dia, né? Que é tão difícil, mas para Deus nada é impossível, tudo se torna possível àquele que crê. Se você já orou, se você já meditou na palavra do Senhor, se fortaleça mais ainda através desse vídeo. Se puderem, se inscrevam no meu canal, se você não for inscrito ainda aqui no YouTube. Comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder novos conteúdos, ok? Garanto que você vai estar gerando bênçãos ao compartilhar com seus amigos, familiares. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. E nós somos apenas peregrinos, forasteiros neste mundo. A palavra do Senhor que está contida no capítulo 4 e o versículo 30 do livro do profeta Daniel é um texto bem conhecido e que este versículo está dentro, contido dentro de um texto que este texto vem abranger todo o contexto da época que estes 3 jovens viveram e passaram por um processo cabal, onde tinha toda uma sagacidade, uma idolatria envolvida e até mesmo um processo de adaptação e opção de vida, tanto física quanto espiritual. Você vai ver. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Todo um processo de vida terreno. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Até os nomes deles foram trocados, foram mudados por questão de religião, de cultura, costume dos babilônicos. Estes jovens tinham sido levados cativos juntamente com o povo de Deus, de Israel. Porém, aqui o rei tinha trazido um decreto, tinha ordenado para que todos da província, até mesmo aqueles convidados de outras províncias por ele, tanto pessoas fluentes quanto importantes na época, ao ouvir o som da trombeta, das buzinas,
eles tinham que ir na praça adorar a estátua de ouro. É exatamente neste ponto que estes três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se reúnem entre si e resolvem não obedecer à ordem do rei. E não se prostram, nem mesmo passam a adorar aquela estátua de ouro. Isto para eles seria cabal, porque nem mesmo a fé deles em Deus e também as orações que o profeta Daniel fazia diariamente não teria resultado nenhum. Seria tudo em vão. A busca por Deus, ela deve ser constante. Entretanto, tem que cada vez mais negar-se a si mesmo e negar também tudo aquilo que envolve a idolatria, o descaso, a imoralidade, prostituição, lascívia, desonras, porque tudo isso vai terminar destruindo o nosso corpo. E destruindo o nosso corpo, praticando tudo isso, ou outras coisas mais, vem a morte, e esta é espiritual. Por isso que eles preferiram ser lançado, jogado na fornalha. O interessante é que mesmo todos eles sendo jogados na fornalha, a chama não chegou a arder neles, nem tampouco uma brasa tocou no fio de seus cabelos. E o rei fica assombrado com aquilo e pede para seus servos aquecerem 7 vezes mais a fornalha. E quando todos pensaram que eles tinham morrido, tinham virado carvão, tinham sido queimados, virado churrasquinhos, aí o rei, que não era Nabucodonosor, mas sim o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Israel, o Deus dos profetas, se levanta do seu trono e age no momento certo, trazendo um grande livramento para eles, ao ponto de Deus entrar em ação, enviar seu anjo, que representa Jesus. Para muitos era o próprio Jesus que estava com eles, e os livra daquela fornalha. Quantos de nós não entramos em uma fornalha por não obedecer ordens de terceiros, que vai nos amedrontar, nos aprisionar, ou até mesmo nos destruir aos poucos? E quando recorremos a Deus em oração, sabendo que nós somos servos do Senhor, obedientes à sua voz, à sua palavra, tudo que tenta nos destruir jamais conseguirá, porque o braço forte de Jeová quebra
o arco, corta as lanças e queima os carros do inimigo no fogo. Para nos dar vitória, Deus entra até em fornalha. Com isso, Deus fez aqueles jovens prosperar numa província totalmente idólatra. Permaneça firme em seus propósitos. Continua constante em oração, porque Deus jamais vai permitir a sua morte antes mesmo dele cumprir com o que te prometeu. Mas para cumprir, é preciso você obedecer e passar pelo processo. Deus te abençoe e fiquem com Deus.